Então, amados, eu saudo os irmãos, as irmãs, as crianças, o Senhor, a Senhora, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu o saudo com a paz daquele que sabe todas as coisas. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui, já de início fazer uma oração. Em seguida vamos para a leitura da palavra. Depois nós vamos devagarinho entrando e já na palavra. Amém? Eu convido você a orar comigo. Baixe suas cabeças, quem puder, quem não puder, tudo bem? E depois nós vamos ler o texto Lamentações capítulo 1, versículo 2. Ok? Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu te exalto por aquilo que tu és, na beleza da tua santidade. Obrigado porque o Senhor está aqui e és Deus. E eu sei que estarão e estão à nossa disposição os anjos, e assim os demônios, os principados e a potestade, com as suas resistências e ações, nós anulamos nesse minuto, nesse lugar, nesse momento. E declaramos a soberania do Senhor Jesus, o domínio do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sob a palavra, já que somos homens, somos frágeis, que o Senhor dê a iluminação, a inspiração, o exato momento para cada coisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, meus amigos, meus irmãos, vamos ler o texto da palavra de Deus que está no Antigo Testamento. Está no Antigo Testamento, em um livro profético, depois do livro de Jeremias, tem um livro que chama Lamentações de Jeremias. Ok? Esse livro é profético. Então, também tem um quê na estrutura poético. E antes da leitura, um simples panorama. Esse livro data aí os acontecimentos de eu acho que 600, 700 anos antes de Cristo. Esse livro tem como personagem principal Jeremias, um profeta, que nasceu em uma cidade da tribo de Benjamim, né? De herança israelita. Uma cidade, poderíamos dizer um povoado, sei lá, né? Chamado Anatote. Período que ele nasceu, existia um rei chamado Josias. Mais ou menos isso aí. E Josias estava fazendo uma reforma a favor de Deus. Uma reforma religiosa. Uma reforma, vamos dizer assim, estrutural. Estruturando as mais diversas áreas que compõem a vida humana. Especialmente institucional, vamos dizer assim. Economia e o mais forte que interessa a gente era a religião. Porém, existia muita limitação e resistência pelo próprio povo. Então, não combina no templo, e essa é uma categoria nossa, dos cristãos, protestantes, cristãos históricos, cristãos pentecostais, novos pentecostais, né? E com todas as suas vertentes, denominações, governo, jeito de ser, ok? E
essa a questão. Por outro lado, existia uma rebeldia, uma distância, um distanciamento das leis, que alguns chamam de leis deuteronômicas, da lei, que até então era o maior código espiritual, de conduta, de ética, de se colocar até. Você vê que o próprio judeu, ele se estabeleceu aí na questão do direito, vamos dizer aí, o direito em si e o direito penal, o direito deles tem esse cunho teológico, esse olhar para as leis de Moisés, muito forte. Portanto, as pessoas, os amigos, os irmãos, as famílias, até os governantes estavam, não todos, mas boa parte, se distanciando daquele princípio maior que era viver com Deus, agradar a Deus, ser de Deus. E nesta composição, amar ao próximo, né? Com regras estabelecidas aí lá atrás. Ou seja, estava existindo um encurtamento e um distanciamento. Encurtamento da relação com o pecado, se encurtando. E o distanciamento, né? Melhor dizer, o encurtamento desse chamado para a obediência e o distanciamento desse chamado para a obediência. Portanto, chega uma hora que parece que não tem mais jeito. Surge uma nação que naquele período se torna em um reino, uma nação e um poderoso que tornar-se-iam a nação mais poderosa, o reino, a potência mais poderosa do mundo. Babilônia, nação mais poderosa naquele período. Alguns que se submetiam a ele, eles faziam aliança. Quando era para destruir, destruía. Quando não destruía. E eis que surge aí este homenzinho. Quem era este homenzinho? E por que eu coloco como homenzinho? Homenzinho por três coisas que eu listo para você. Justificando porque homenzinho. Homenzinho porque ele era quase que único, não era único, tinha outros profetas, mas também os outros eram quase que único ou único. Era aquele grupo seleto de poucas pessoas, de que ainda que tivesse muitos profetas, eram muitos no sentido de que eram outros, mas se fosse olhar do ponto de vista das várias funções, das várias atuações da terra, muito pouco. Por quê? Porque é uma função difícil. E a função era só profetizar em nome de Deus? Não. A função do profeta é ser um padrão de honestidade, um padrão moral. E assim uma voz profética em nome de Deus. Não é o padrão moral que a gente se acha certinho, não. É um padrão elevadíssimo. Ok? Segunda coisa, por que homenzinho? Homenzinho porque ele
ele era, em certo sentido, único, porque ele imprimia a sua própria digital, portanto, era único. E a terceira, e nesse que ele imprimia a digital, ele é uma maneira carinhosa de chamar, pelo seu jeito, pelo que eu li e gosto, um jeito único. Então eu prefiro chamar de vez em quando eles de este homenzinho, porque era uma vozinha só em meio a tantas vozes. Era um homem bom. E a terceira e última coisa, justificando porque coloquei aqui o homenzinho, é que ele esteve o tempo todo, desde antes da fundação, mas o texto fala, né, na sua história geral, na história, na biografia do Jeremias, que o Senhor já fala com ele criança. E diz, ó, antes de você nascer, agora ele já entendia quando Deus fala. Então, você está entendendo agora, mas antes de você estar entendendo lá atrás, antes de você nascer, ou quando você estava sendo gerado, eu te escolhi. Então, a terceira justificativa, porque chamo ele de homenzinho, é que ele estava debaixo da soberania de um Deus aconchegante, aparentemente mau, porque levanta um jovem para ser um profeta que iria pregar, que iria ter a companhia de Deus, mas iria sofrer muito também. Mesmo ele, muitas vezes, sendo um agente da esperança, no sentido da fala, da voz. Portanto, este homenzinho surge no cenário de um povo que não quer obedecer, de um povo que não quer nada, se distancia, encurta no sentido de se juntar ao pecado, distancia no sentido de não querer a obediência, é um povo utilitarista em certo sentido. E precisa de uma jeremiada. O que é uma jeremiada? É um protesto estrutural, objetivo, utilitário. É para isso. Precisa de um homem objetivo. E o homem, os outros profetas da época, todos eram homens de Deus. Porém, Deus encontrou em Jeremias, ou formou em Jeremias, educando-o para essa comissão. Por que Jeremias? Não sei. É a mesma pergunta. Por que você? Você não sabe. Não, eu sei. Tá, a gente sabe. Deus é bom. E Deus quis. É isso. E aí nós podemos discursar, né? Criar um grupo de estudo, um debate filosófico, teológico. Mas a questão é essa. E existem algumas respostas teológicas, estruturantes. Porém, essa é uma resposta teológica que nem eu, nem você, nós não sabemos porque fomos escolhidos. Inclusive, na vida de Jeremias, ele reclamou algumas vezes. Porque estava vivendo aquilo, se ele só queria o bem das pessoas, estava falando do nome do Senhor. Portanto, está aí o cenário. Você tem um personagem, um homenzinho, você tem uma nação, um reino, Judá, se distanciando de Deus, o outro da divisão dos reinos já estava acabado, que era a turma lá de Samaria, e agora cercado, pressionado por uma potência, este homenzinho diz assim, é melhor submeter, por esse tempo, submeta. Deus me fala para submeter, para nós não piorar as coisas para a gente. E as autoridades, as autoridades religiosas, políticas, as pessoas, muita gente ali não quis ouvir.
e disse que Jeremias não falava por Deus, outros profetas diziam que ia ter paz, e o cerco estava ali. E em seguida chega o cerco da cidade, hoje nós diríamos o cerco do país, e é tomado o povo, é tomado, né, a autonomia de uma nação sai, de um estado sai. Seus territórios não são respeitados, as relações internacionais, as questões diplomáticas caem por terra, agora o povo aí não tem o que fazer mais. E aí surge essa expressão: as coisas não estão boas. Chora amargamente de noite e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Quem chora? Judá. Judá. O povo escolhido de Deus. Pelas suas próprias desobediências em si? Não e sim. É como tem doenças que geralmente, vamos dizer, se for viral, chega a doença crônica, mas você tem o vírus, tipo o HIV, é o vírus e pode chegar a doença, não é? Mais ou menos isso, eu não sou da área. Portanto, é importante que eu e você, que nós compreendamos esse cenário que eu disse aqui, que eu falei. E o papel deste homenzinho, que lhe justifiquei aqui 3 pontos, nesse cenário. Eu pergunto aqui aos irmãos, só a título de ver como os irmãos estão, e eu sei que vocês são do bem, em todos os sentidos, eu queria saber uma coisa: quem é esse homenzinho? Eu já falei aqui o nome desse homenzinho. Você poderia repetir aí? Quem é esse homenzinho? Repita para você mesmo. O nome deste homenzinho é Jeremias. Ok? Gente, irmãos, em nome de Jesus, que venhamos aprender muito com esta palavra. Não simplesmente com o meu jeito, mas com esta palavra. Nesse choro que ele fala, a cidade, próprio texto, no capítulo, no versículo seguinte, Lamentações 1, 2, no versículo seguinte ele já explica, né, quem é essa. É Judá, passou em cativeiro por causa da aflição, por causa da grande servidão. Ela habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores alcançarão as suas dificuldades. Então aqui ele vai dizendo que é Sião, Judá, Jerusalém. É a que está chorando e que proposital pretensiosamente, nem proposital, gradativamente, diante dos fatos, ela vai chorar. Ela está chorando. E como Jeremias é pertencente a este povo de origem étnica, nação, territorial, nacionalidade, Jeremias também está chorando. Eu prefiro olhar neste pouco que estou conhecendo de Jeremias, olhar para ele. Então, eu digo que Jeremias estava chorando. Afinal de contas, ele fazia parte deste povo. Jeremias estava chorando. E tirei um tempo, gastei um tempo aqui com os irmãos para dar esse panoramazinho. Tá, irmão? É necessário. É a nossa construção. Para
impor, colocar e desenhar, descrever, ministrar, expor, falar. O nosso tema. O rito do choro. Realidade, ritual e ritualística. Presentes na vida de um homenzinho. Gente, o choro tem rito, que seria mais ou menos, existe, gente, uma pausa aqui, existe definições de rito, tá? Mas eu vou aqui pelo meu caminho, pelo caminho do nosso entendimento, pelo caminho, às vezes, da antropologia, às vezes da teologia, às vezes da ciência da religião, da questão histórica. E nós botamos no liquidificador, batemos e sai aqui esse jeito nosso, tá? Nós já falamos aí onde bebemos a notícia, a mensagem, tá bom? Vamos lá. O rito do choro é assim, aparentemente grande, né? Mas é simples. O rito do choro, 2 pontos, realidade, ritual e ritualística, presentes na vida daquele homem, daquele homenzinho, chamado Jeremias. O choro tem rito? Tem rito. Passa pela biologia, física, emoções, psicologia, teologia. E aí? Passa pelo corpo do homem, pelos neurônios, passa pela face, passa pelos olhos, chega a jorrar, cair, descer, chega na visível, alguns chamam de glândulas lacrimais, a parte lacrimal, a lágrima. Hormônios são estimulados, tanto para o homem quanto para a mulher. Dependendo das emoções, ou de uma emoção até negativa, após o choro vem um alívio. O alívio emocional. O choro provoca a solidariedade, porque alguém quer consolar alguém. Existe benefício, existe movimentos quando se chora. E ainda que seja uma expressão do corpo, é uma expressão comunicativa. E passa pela alma. E assim, nós temos aí um panorama, sabendo que tem muita coisa nesse sentido. Então, o profeta via uma cidade em uma situação horrível, especialmente de desobediência a Deus. Agora o profeta vai chorar. Será que foi o profeta que pecou? Não, entenda isso. Então, às vezes, e tem momentos que não é você que peca, ou não é porque você pecou, ou não é o pastor que pecou, ou o irmão. Alguém pecou. Você vai sofrer também as consequências, em certo sentido. Jeremias estava sofrendo.
por vários motivos. E ali ele interpretava, eu acredito que tanto porque o povo desobedecia, quanto pela dor do sofrimento que viria. Então um profeta, ele era também um professor. E ainda que ele não tivesse sido formado nas melhores universidades, ele era um professor. E ele, de fato, foi formado na Universidade de Deus. Ele tinha um conhecimento interessante sobre as coisas. E ele era didático. Por que ele era insistente? Porque ele era didático. E por que ele era didático? Porque ele era insistente. Como se aprende? Insistindo, repetindo. Portanto, eu não conheço agora, e assim, não me aprofundei. Sim, sei alguns nomes, mas eu prefiro ficar com Jeremias. E se Judá chorava, era Jeremias que chorava. E qual era o ciclo aí? O ciclo era esse. E vamos dividir o ciclo em duas partes. O ciclo, né, é um movimento contínuo, expresso pelo círculo. Então o ciclo, vamos dividir aqui, Jeremias era Jeremias se colocando como profeta, vendo a resposta da sua profecia negativa do povo, das autoridades, e Jeremias vendo a consequência. Diante desses dois cenários, o choro, então, é um ciclo. Porque chora Jeremias? Porque o povo não quer te ouvir, porque agora o povo está sofrendo. Porque o povo não quer te ouvir, o povo está sofrendo. É o rito do choro. Quantos aqui não perderam no passado uma namoradinha? Quantos aqui não perderam uma empresa, um dinheiro? Quantos aqui, se não choraram lágrimas, porque às vezes tem gente que é um pouco mais frio, mas chora lá dentro de você. Porque o choro não só é real, ele é simbólico. Há simbolismos, há significado, há signo, o significante. Portanto, é necessário dizer para você que o choro está estabelecido em você, em Jeremias, nesta mulher. Quem sabe na família de Jeremias, que era falsa com ele. Porque agora vai dar razão quando a Babilônia toma conta, que oprime, que leva o povo para um lugarzinho, e um estado, e um parâmetro que se colocou histórico e declarativo, categórico, dizendo exílio. O povo agora vai para o exílio babilônico. Viver sob o domínio da cultura poderosa da Babilônia. As suas identidades, a sua cultura, o seu jeito de comer. Até que os babilônicos, me parece que deixavam. Mas prevalecia o jeito dos babilônicos. E lá na Babilônia, alguns se adaptaram, quiseram espontaneamente, gostaram. Até na volta, alguns não quis voltar para Judá, Jerusalém. Então, existe um rito no choro. Por que você chora? Porque o seu filho está na maconha. Então, filho na maconha, ó, o ciclo. Você, filho na maconha, eu choro pelo tudo que ele está passando e eu estou passando. Filho na maconha, é um ciclo. E se é um ciclo, alguns falam vicioso, né? Ele é o quê? Logo, um rito. Que como padrão consiste, entre tantas coisas, no rito, a repetição. Então existe o rito no choro, existe. E isso na realidade dele lá. Portanto, se coloca o quê?
se impõe um ritual. Por que ritual? Porque todos os dias. E existia o quê? Elementos. O ritual tem que ter elementos. Um dos elementos do ritual de Jeremias chorar era ver o sofrimento, fazer o histórico do sofrimento, a revolta do povo e chorar e orar a Deus. E usar o recurso o quê? Da oração. Quando chove, você usa o quê? O recurso do guarda-chuva, da sombrinha. Quando tem muito calor, se tiver árvores, você resolve, ou uma sombra, a sombra de uma árvore. Às vezes você está tão assim, diferente, não está bem ou está bem, e você quer contemplar o mar, ou uma área lá que tem passarinhos, você vai ouvir o canto do passarinho. São recursos para determinados fins. Então, essa maneira que eu estou pregando é o recurso de Deus para você, para mim. São os meus, eu estou usando aqui os meus recursos. Preste atenção nessa aula. Eu fiz proposital. Por favor, dê licença, dobre o joelho ou ore. Eu fui no banheiro, eu lavei minhas mãos. Mas foi proposital, dizer a você. Para quê? Para você entender que na pregação existe o quê? Recursos. Para chamar a atenção das pessoas. A fim de que a mensagem se aplique. Não é só o louvor e a palavra pela palavra. São os recursos que Deus já te deu, de sobra. Portanto, até isso aqui, ó. Essa pausa é um recurso. Então, no ritual há o que? Recursos. Ele estava vivendo o que? Ritual. Ritualmente, aquela situação. Que é estabelecido a partir disso, do rito e do ritual, uma ritualística. O que é a ritualística? A ritualística é preparada, é um preparo, vamos dizer assim, são normas. Vamos dizer assim, são normas estabelecidas e que, em certo sentido, perduram. Vamos dizer assim, em volta de quê? Em volta de uma situação, de uma história ou de um mito. Então, quando aparece esse povo todo aqui cantando, dançando, Deus está no meio, a gente está em volta dele. A gente pedindo, cantando, conversando, a mesa posta, comendo, mas o centro da mesa e o provedor é Jesus. Quem paga a conta é Jesus. Então, esse movimento todo em volta da mesa, comer, menino, gente falando, é isso aqui que está acontecendo. É a ritualística. E o ritual? O ritual é o povo chegando, é aquelas irmãzinhas que preparam, abrem a igreja, limpam o banco. E o rito? O rito, ele é mais uma intenção pessoal, vamos dizer assim, que se expressa no cotidiano. E tudo isso estava o quê? Presente na vida de quem? De um homenzinho. Justifiquei a você. Porque o homenzinho em 3 pontos. Chamado Jeremias. Quero dizer que Shalom, a paz do Senhor. Boa tarde. Tudo bem com você? Eu desejo o melhor de Deus para você. Eu chamo sua atenção para o exemplo. Quando você vai comer, aí aqui a gente já está entrando naquelas noções mais sobre rito. Em sua casa, cozinha ou lugar de sua escolha ou preferência, normalmente estabelece-se o seguinte
E eu listo aqui 5 coisas que são estabelecidas quando você quer comer. Comer. Sentido real. Eu coloquei aqui 5 coisas quando você quer comer. Muito interessante. A primeira coisa, quando você quer comer, são 5 coisas que eu listei aqui. Quando você quer comer, 5 coisas que se expressam, acontecem, que tem que partir, especialmente você. Primeira coisa é o ato de comer, chega a partir de, ou então ele nasce ou origina-se por desejo e necessidade. Primeira coisa, quando eu quero comer, o ato de comer, ele nasce, ele origina-se, ou ele estará a partir do desejo e da necessidade. Segunda coisa, o ato de comer, diante desse primeiro ponto, o segundo é que esse ato de comer, ele progrediu. Para o quê? Para o gosto ou as escolhas. Então você seleciona o que quer comer. Primeira coisa, desejo e necessidade. Segunda coisa, escolha, eu quero ou não quero comer. Terceira coisa, o ato segue os ciclos, sendo que pode ser por sua autonomia, exigências ou mimese. O ciclo obedece. Autonomia, você mesmo sabe comprar, você trabalha, você vai lá e come, ou sua mãe está em casa, é uma família boa, todo mundo come o que quer, enfim, autonomia para comer, né? Ou em cima de exigências. Eu não gosto dessa comida, mas você vai ter que comer, né? Ou não todos, né? No geral, mas em certo sentido, alguns presos, alguns doentes, algumas doenças, algumas comidas nos hospitais, exigências. Ou pela mimese, pela violência, né? Por uma violência terrível. Também a quarta coisa que é estabelecida diante de mim, quando eu quero comer comida, é que o ato passado por desejos, escolhas, ciclos, estabelece-se por meio de repetições. Então eu tenho, a primeira coisa é o desejo e a necessidade, a segunda coisa é a escolha, a terceira coisa é que nos impõe, nos imposta uma autonomia ou exigência ou uma mimese, a violência, para que eu coma. E a outra coisa é a repetição. Então eu repito. O ato de comer passa pela repetição. E a quinta e última coisa desse ponto aqui é que o ato de comer torna-se, repetindo-se, uma categoria chamada de rito. Então, para eu comer, essas 5 questões aí, que aí são estabelecidas, coloca-se um rito. Então, é um rito quando eu vou comer. Portanto, desejos, escolhas, necessidades, ciclos, juntos, estabelece-se um mito. Nosso exemplo, direcionamos no quesito comida, mas todas as áreas da vida parecem caminhar para essa estrutura. Sendo assim, eu filtrei, fui procurar. O título é O Rito, Antropologia e Fenomenologia da Ritualidade, de Terim, de Aldo Natali Terim, um estudioso da área. Ele põe assim, nós temos o seguinte, um sentido, tá? O ritos, a ritualidade, não se pode separar da vida cotidiana. Portanto, o choro de Jeremias não poderia ser separado da vida cotidiana. O seu choro, a sua alegria, o que você passa, suas vitórias, seus desejos, seus sonhos, não podem ser separados, porque há o quê? Há um rito, há ritos e a ritualística.
Há uma esperança diante própria sua. Deus não usou o irmãozinho para profetizar, que vai te dar uma casa, que vai fazer isso. Então pronto, tá bom. Aí você começa nesse rito da entrega de Deus para você. Você começa com os seus ritos. Vou ao monte orar. Aí você começa com sua ritualística, porque em volta você vai cear, você vai ser mais fiel a Deus, faz parte da ritualística. Não se separa. A ritualidade, juntamente com os ritos e o rito, tendem a nunca separar. De maneira que, ao examinarmos o rito, podemos classificar em ritos modelos operativos e ritos modelo consciente. Operativo, né? E o modelo consciente. O modelo operativo, aqui vai um resumozinho, tá, gente? Ele é construído pelo estudioso. E o modelo consciente é construído pelo agente da experiência. E assim completamos com mais um sentido do rito, do que é rito. O rito é uma ação e desenvolve em seu seio uma pragmática transcendental. Não é só isso não, tá, gente? Tem mais coisa. Muitos outros conceitos. Mas eu trouxe esse aí. Enquanto se propõe evitar a todo custo a lógica do duplo pensamento. Então o que é que o rito faz? Ó, se Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Deus é Deus. Amém? Portanto, parece, por ser uma ação pragmática transcendental, o rito sabe o que está fazendo. Todo o tempo, não se engana. Você sabe que quem é o agente principal do rito? Você. Quem movimenta para o rito acontecer? Você. O homem, ele é uma fábrica de ritos. Ele é um gerador de ritos. Ele é um inventor de ritos. O rito sabe o que está fazendo. Então, colocamos aí as definições, algumas, e nessas breves definições, mas o rito é interdisciplinar. Então, é proposto pela professora aprender desse jeito, do jeito de um homem, do jeito de outro, do jeito de uma cultura, do jeito de outra, no modelo sueco, no modelo brasileiro. É proposto, se propõe as leis das diretrizes de educação básica, se propõe os regulamentos de cada município, né, os seus decretos, se estabelece em cada escola o seu jeitinho, e aí na vida como um todo, como se ensina, e se ensina assim, e não se ensina só, tá, eu estava orando, Deus mandou eu ficar em silêncio olhando para o relógio, o movimento do relógio, muito difícil, porque a gente sempre quer conversar. Mas vamos dizer que é coisa para muitos medíocre, mas isso é educação de Deus. Observa. Então, ele é o quê? Você vê o que eu observei, tanta coisa aqui, na hora lá. Ele é interdisciplinar. Ele serve para educar, através de várias maneiras. Pode ser também uma disposição organizada, harmonia das partes de um todo. Pode ser a arte, porque a própria arte, em todos os sentidos, e a arte como sentido, né? Ela é um ciclo. Então, o ritual pode ser restaurador da saúde, a terapia. O que é uma terapia se não um rito? Uma doença e um remédio, uma doença e um remédio. Uma doença e uma proposição, uma proposta para ser curado. Esse não deu, esse não deu, esse não deu, remédio nenhum. Ah, o chazinho da vovó não ficou bom, tá bem. Não sei o que fazer mais, a pele dela não tá boa. Ah, me lembrei, lá em Aracaju, na rua de Goiás, tem um naturopata, me disse um dono de uma farmácia. E a esposa dele comia camarão, assim, do mar, né? Do rio, enfim. Crustáceos, né? Essas coisas. Camarão e ficava, ele disse que ela entravava, ficava mal.
indicaram, ele dono de farmácia há não sei quantos anos, trabalha nessa área há 30 anos já. E ele disse que, meu irmão, eu levei ela para lá, pro naturopata. Minha esposa tá boa. Mas teria que existir o que era um ciclo, um rito, para que ela ficasse curada. Eu vou ouvir o médico, o exame, eu vou no médico, o exame, eu converso, eu como, eu não como, eu tomo, eu não tomo, eu tomo. Juntou tudo isso, estabelece-se a terapia. É uma proposta para a cura ou o alívio da cura. Então, como diz lá no próprio Jeremias, o bálsamo de Gileade. Eu tenho uma coisa contra o meu povo, porque eles me deixaram. Eles procuram agora cisternas rotas, vazias, que não tem água. E eles não sabem que o bálsamo, o remédio certo está em Gileade, está com Deus, é o próprio Deus. E o bálsamo de Gileade era aquele remédio, aquele produto que, se ele não curasse, naquele período, se pensava, ele aliviava algum tipo de dor. Era considerado muito bom. Dito isto, como identificar um rito? Inicialmente, temos que ter em mente essas três palavras, que se completam e, ao mesmo tempo, são distintas entre si. Rito, ritual e ritualidade. Já falei aqui. Isso deve estar em nosso discernimento pontualmente. Então, rito, ritual e ritualística. Vamos lá, mais ou menos. O rito é pessoal. Vamos falar. O ritual é a ação pessoal. E a ritualística é toda uma cultura que eu estabeleço em volta daquele objeto, em volta daquele mito, daquela pessoa, daquele desejo. Né? Por exemplo, desejo de comer. Aleluia! Vocês estão acompanhando nosso seminário, nossa palavra? Dessa maneira, rito. Olhando isso aí, nós podemos pensar como algo que opera no conjunto. Pessoal, lá no conjunto. E o ritual como algo que opera no global. Né? Sai do particular para o comunitário. E a ritualística como agente que trabalha para manter o ciclo. Ou seja, o ordenamento. A educação para aquilo. Entender o que seja ciclo é essencial. Assim, os ritos em seus modelos são modelo consciente, modelo formal, modelo fenomenológico. Amados, no modelo consciente nós temos descrito ele é descrito por aqueles que vivem a realidade religiosa. Jeremias vivia a realidade religiosa de Jerusalém. O modelo formal, o modo de estudar, presentes nas ações, na performance ritual, por meio de regras. Jeremias vivia as suas performances. Porque não era a oração só, era tudo que acontecia em volta da oração. As propostas. Olha, Jeremias, não vá na festa, eles são falsos com você, os seus próprios familiares e o povo da comunidade. Portanto, se estabelece um ritual de que eu não posso ir para alguns eventos sociais. Isso vai me educar. São regras. E o modelo fenomenológico nasce no contexto cultural religioso, com a influência dos religiosos. Jeremias, na sua cultura, no seu ritual, nesse modelo ele era influenciado, que ele foi influenciado pelo profeta há mais de 100 anos, chamado Oséias. E ele estava influenciando outros, inclusive pessoas do seu próprio tempo. Ainda o rito, fenomenologicamente falando, é uma ação sagrada repetitiva. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar. Composto de uma ação e de uma palavra ou de um mito.
Então eu vou chorar dizendo, eu creio na minha vitória, eu creio na vitória da salvação do meu filho. Ou de um mito em volta de Jesus, o mito maior. Não, olha, você já viu que diz assim, tem até músicas que o pessoal gosta? Eu vou adorar, adore. É isso mesmo. É um modelo fenomenológico, é um fenômeno. É os fenômenos de Deus se colocando como modelo para que eu e você, frente ao rito, aleluia, obedecendo a educação que foi me colocada, eu tenho a vitória. Então, no rito no rito se junta o mundo imaginário ao mundo vivido. E o mundo vivido? Qual era o mundo imaginado de Jeremias? Chorando. Eu falei tanto, mas eu imagino que um dia ainda vai ter solução. Amados, pensando em Jeremias e nesse nosso tema, o rito do choro, realidade ritual e ritualística presentes na vida de um homenzinho. Aleluia. Nós temos também como classificar o rito. Então nós trouxemos aqui 6 pontinhos que classificam como sentido de classificação de ritos. São vários que existem. Primeiro os ritos, eles são classificados como ritos apotropaicos, relacionados à proteção. Os ritos eliminatórios para afastar. Os ritos de purificação nós temos, que é o ético. Eu pequei, vou lá orar, me arrepender e muito mais. Cada religião tem os seus. Né? Os ritos sacrificiais, Jesus foi o nosso sacrifício. O verdadeiro rito, Jesus foi. Ele praticou o verdadeiro rito. Ele veio, não pecou, morreu, ressuscitou, ele se tornou sacrifício. Talvez o ritual por excelência, e eu acredito. Os ritos de repetições de dramas divinos, parece ser o mais completo. E nós temos os ritos de bênçãos divinas. Por exemplo, quando você prepara um óleo, consagra o óleo e começa a usar o óleo ungido nas pessoas. Que ainda que alguns judeus, ou que conhecem bem o Antigo Testamento, não concordam, eu concordo. Porque a ação da unção com óleo é uma ação deliberativa, não só psicológica, religiosa, costume. Ela é uma ação que condiciona o espiritual, simbólica, mas ela é real, acontece quando alguém unge com óleo, é educativo, ali estabelece-se uma ritualística de que se você orar, Deus vai ouvir e vai curar aquela pessoa. Portanto, toda a ritualística, toda a educação, tudo que está preparado como entendimento sobre o óleo ungido, está nisso, nos ritos de bênçãos divinas. No que dissemos assim, é para introduzirmos uma ideia sobre o rito. É isso que nós conceituamos. Sabendo que sobre essa temática existe muita coisa a ser estudada. Agora, vamos inserir um texto novamente do início dessa comunicação que nós lemos. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 2. Chora amargamente de noite e as lágrimas lhe correm pela face. Eu tirei essa expressão a parte A do versículo, capítulo e versículo, Lamentações 1, 2, da Bíblia Revista e Corrigida, página 1009, agora em 2023. Portanto, a ação do profeta está estabelecida por vários contextos. Falei dos contextos. Pressupostos. E um contingente de sonhos que estavam esvaziando de suas mãos e mente.
portanto, da realidade de Anatote, do lugar que ele vivia. É assim que tem acontecido com muitos de nós. Mas eu quero chamar sua atenção esta hora. Quero chamar sua atenção para este fenômeno do choro e o derramar de lágrimas. Um significado aqui que eu imponho, coloco, me disponho a lhe falar, está à sua disposição, sobre choro. O significado de choro. O choro, eu tirei de um texto de uma moça que chama Bruna. O choro, cientificamente falando, tem sido descrito como um fenômeno secretomotor complexo, que se caracteriza por derramar lágrima no aparelho lacrimal. Este fenômeno humano como envolvimento da biologia física, da dimensão psicológica, chegando à teológica. É isso. Portanto, a realidade e verdade é que tudo ocorria com Jeremias, não somente à luz do dia. É doloroso, meu irmão, não somente à luz do dia, mas no cotidiano da noite também. Veja aí, ó, ambiente à noite, em certo sentido, propício para o aparecimento da angústia e da depressão. Local, às vezes, visitado pela crise existencial, que eu digo local à noite. Vai aqui mais uma citação relacionada agora a lágrimas. As lágrimas emocionais, o choro e a lágrima, né? Toda uma estrutura. As lágrimas emocionais contêm mais prolactina, a base de proteínas hormonais, hormona adrenocorticotrópico e leucina, encefalina, que é um analgésico pessoal. Você quer, melhor dizer, natural. Você quer um analgésico que faça efeito natural. Tá difícil? Tá com algum problema? Ou tá alegre? Não é o choro forçado, mas chore. E também lhe digo, diante do seu choro, olha aí, pode produzir alguns hormônios, inclusive com esse sentido aí de um analgésico natural. Como conceito, há também um líquido protetor que cobre os olhos, chamado de lágrimas contínuas ou lágrimas basal. Estes contêm lisozima, que é um potente agente antibacteriano e antiviral. Finalmente, existem as lágrimas de reflexo, que são produzidas pelo descansar da cebola, pelo descascar da cebola, pó, fumo, e são produzidas pelas glândulas lacrimais para limpar e proteger os olhos. Então, por que motivo as lágrimas nos ajudam emocionalmente? A pergunta. As lágrimas emocionais ou geradas pelo estresse ajudam-nos nos momentos difíceis de diversas maneiras. Fisicamente, elas lavam os químicos tóxicos fora dos nossos corpos, enquanto psicologicamente transmitem-nos uma boa sensação, quase como após tomar uma bebida saudável. O choro ajuda a reduzir o estresse, que pode ter um efeito nocivo sobre a sua saúde e tem sido associado a uma série de problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas, pressão alta, diabetes tipo 2 e obesidade. Além de remover substâncias tóxicas do nosso corpo, o choro também pode ter o benefício psicológico de levantar o nosso humor e nos ajudar a lidar com situações dolorosas. O choro profundo é geralmente considerado bom para você, pois é dessa forma que você se expõe e manifesta as emoções profundas. A teoria freudiana, Freud foi um psicólogo,
foi um médico, foi um psicanalista, o pai de uma vertente que pensava sobre o cérebro do homem, sobre a psicologia do homem, chamada psicanálise. E Freud já nasceu muitos anos atrás, muitos anos. A teoria, ele inventou uma teoria freudiana, ou seja, da psicanálise. A teoria freudiana é que é benefício para deitar sentimentos para fora, pois você deixá-los apodrecer pode afetá-lo fisicamente, psicologicamente. Nesse sentido, ouça essa informação. Por favor, pessoal aqui da igreja, todos. Olha aqui, ó. Uma informação relacionada a um hormônio. Nós estamos falando de Jeremias e o rito do choro. No homem e na mulher. Um hormônio, uma informação. Vocês sabem mais do que eu. Estou só trazendo, sim, né? Um pouco da pesquisa, mas é isso aí, para a gente melhorar. Quanto a o ato do choro, do derramar lágrimas sobre a face. Então, nesse sentido, ouça essa informação relacionada a um hormônio no homem e na mulher. Quando o ato do choro, quando acontece o choro. Para que serve prolactina na mulher? A prolactina é um hormônio. Ele serve, as principais funções da prolactina no organismo são, tem muita coisa, mas eu trouxe essas três aqui. Estimular o desenvolvimento das glândulas mamárias. Promover a produção de leite nas mamas após o nascimento do bebê. Regular a menstruação após o parto, contribuindo para evitar uma nova gravidez durante o período da amamentação. Além disso, acredita-se que a prolactina, um hormônio, também participe da regulação do metabolismo do corpo, isso é na mulher, tá bom? Influenciando no controle do peso, formação dos ossos e crescimento dos cabelos, por exemplo. Já no homem, a prolactina no homem, esse hormônio, tem papel nas seguintes funções. São muitas, eu trouxe 6. Regular a produção de testosterona. Alguns falam que é o hormônio masculino, né? Manter a produção saudável de espermatozoides. Modular o sistema imunológico, o sistema que defende a gente. O nosso corpo. E promover a formação de novos neurônios, reduzir o estresse e a ansiedade. Desta forma, aqui nos homens, os níveis normais de prolactina no homem têm importantes funções para manter o organismo saudável. Eu tirei essa de um endocrinologista chamado Grose. Desta maneira, homem e mulher são beneficiados com o choro. Sim, guardados os devidos cuidados, a atuação desse hormônio prolactina. O que dissemos? A fim de clarear a compreensão do assunto, inserimos o texto A Pragmática Transcendental como primeira filosofia, de Francisco Xavier Romero Botim. O texto nos entrega sobre essa pragmática a compreensão que o indivíduo na vida, a priori, já sabe de tudo diante de si, não é? Aqui não é a onisciência de Deus, aqui é diante dos fenômenos da vida. Portanto, ele escolhe as condições normativas para agir, como Jeremias estava agindo nesse ciclo do choro. Por assim dizer,
todo discurso levanta em primeiro lugar as três pretensões universais à validade, que é a verdade, a correção e a veracidade. É isso aqui que nós estamos fazendo. O rito vai contemplar a verdade. Você está vendo como é importante entender sobre o rito? Ele vai contemplar a verdade, Jesus Cristo. O rito, ele se estabelece aí na verdade, frente à correção e à veracidade. Sempre com a pretensão de nunca largar essas categorias. Então essas categorias estão ligadas ao rito. A verdade, que é o próprio Cristo, que estava lá com Jeremias. A correção, não é correção no sentido de bater, é a correção de uma autoanálise para se educar, para criar uma ritualística que nos imponha a entender que, seja chorando, seja alegre, Deus está conosco. Jeremias obedecia a diversos ciclos, dentro de um ciclo maior com seus círculos. Como é que você passa 40 anos profetizando e ninguém quer se converter? Como é que lhe batem na cara? Como é que lhe chacoteiam? Como é que lhe prendem? Como é que lhe privam? Como é que são falsos com você? É assim que os pastores vão viver. Todos, basicamente, os pastores. O rito ligado à prática do lamento e choro era real na vida de Jeremias. Também era religiosamente recheados de ritos, que obedecia a uma ritualística, porque a ritualística é para educar. É a educação por excelência, que mantém os ritos, que o profeta operava. Isso durante muitos anos que ele viveu isso. Mas ele não desistiu, chorando ou não, ele não desistiu. É necessário compreender o que precisa ser de fato entendido, sendo que por aqui vamos ficando, nós vamos parando, nós vamos terminando. E lembrando da religiosidade, do choro e seu progresso no desenvolvimento de vida do profeta e nosso, no dia a dia, no nosso dia a dia. Existe um real, melhor dizer, existe um ritual positivo nestas ações de Jeremias. Existe. Nas ações de Jeremias existe positividade. Existe um ritual positivo na ação do choro. Ou nas ações que compõem a ação maior do choro de Jeremias. Sim. Ele chora amargamente de noite e as lágrimas lhe correm pela face. E aqui, finalizando, quero enumerar, para finalizar para você, 7 pontos importantes para finalizarmos para o momento sobre esse homem, esse nosso tema que é o rito do choro, realidade ritual e ritualística presente na vida de um homenzinho. O rito do choro dele. Primeira coisa, para finalizar aqui, eu trago 7 pontos para finalizar, para você levar para casa como aprendizado. Como se fosse uma recapitulação desse nosso texto, desse nosso discurso. Alguns chamam de pregação. Eu vou chamar de partilha, exposição. Primeiro ponto, olhando esse rito do choro de Jeremias. Olhando para a sua vida, como você está vivendo, suas vidas. Na soberania de Deus, o choro é uma categoria importante. Aleluia. Bata a palma, por favor. Pensou?
pensou? Primeiro ponto, na soberania de Deus, o choro é uma categoria importante. Ou seja, não é nada e não é um ente, um algo, um produto, um objeto descartável, sem importância. É um organismo. Faz parte da liga, da rede, do todo. O choro com lágrimas. Importante na soberania de Deus. Ou seja, abaixo de Deus o choro é importante. Com lágrimas na face. Essa é uma fonte geradora. É como se fosse uma fonte geradora, uma cisterna cheia. Segundo ponto importante como uma recapitulação de tudo que falamos, a ritualística, que é a parte educativa que se mantém o rito. Sobre o choro tem em Jeremias ritos que interagem com o rito em si. É preciso chorar. E existem benefícios nesse ciclo. Aleluia, Deus vai lhe ouvir, a prolactina, que é o hormônio, vai lhe ajudar em muita coisa, tanto homem quanto mulher. Terceiro, no choro conhecemos mais de nós mesmos. Assim nos arrependemos, recebemos o perdão de Deus, portanto, teremos nosso sistema imunológico protegido. Sistema imunológico real, biológico, literal, sistema biológico. Num contexto mais macro, micro, sistema biológico, no sentido simbólico, teológico, antropológico, tanto no corpo quanto na alma e no espírito, nós criaremos uma defesa. Porque o choro para Deus, através da oração, promove isso. A quarta coisa é que no choro contemplamos-se, na terceira, no choro conhecemos mais de nós mesmos. Na quarta coisa, no choro contemplamos os outros. Contemplamos, eu vou ver, vou enxergar o outro, tu. Percebe isso, irmão? A quinta coisa, no choro visualizamos Deus. Se nesse terceiro ponto, no choro, conhecemos mais de nós mesmos. No quarto, no choro contemplamos os outros. No quinto, no choro visualizamos Deus. Quer dizer que não como em um espelho embaçado, mas agora, claramente, como diz Paulo, passamos a ver Cristo. O único que sabe a seriedade e a profundidade de um choro. O valor real e simbólico do choro. Ninguém sabe tanto quanto Jesus Cristo, nem Jeremias, tão admirado que eu tanto amo, que se tivesse aqui daria um beijo, queria ficar perto dele, mesmo com todo o sofrimento. Nem Jeremias, nem você sabe o que é o valor do choro. Jesus sabe. E bem-aventurado os que choram. Temos mais 2 pontos para finalizarmos. O sexto ponto e o sétimo. No sexto, é interessante entender esse negócio de usufruir de benefícios quando você chora. Falamos aqui que para as mulheres tem benefícios, para os homens. Nós tiramos uma coisinha de nada, mas tem muita coisa, muita dimensão, muito estudo, muito artigo, muito escrito. Mas nós trouxemos aqui que para as mulheres, cito 2 benefícios. Melhora o metabolismo e faz o cabelo crescer. Para o homem, cito também 2, como de uma forma reduzida. Ele reduz o estresse e mantém o organismo saudável, entre outros benefícios, a partir do hormônio prolactina. Amados, se o choro me beneficia, que a própria palavra diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Por quem? Por Deus, primeiramente. Espiritual, moralmente, como acolhimento, como pessoa. Portanto, também, no corpo físico, biológico, há benefícios. E por último, este ritual do choro, Jeremias. Jeremias, homem, Jeremias, mulher, menino, menina.
o ritual do choro, o rito do lamento com lágrimas. Seja dentro de você, sem derramar as lágrimas, nas preocupações, né? Como real e como simbólico. Chorar com os olhos, chorar com a alma. Em um ciclo e círculo constante, mantém o rito vivo. E a força da ritualística. Reforça não morte, mas vida. Aqui desejamos falar do lado positivo desse ritual, que, se bem balizado no convívio do Espírito Santo, às vezes no silêncio, nos levará para uma devoção cada vez maior para Deus. Deus é ritual, Deus é ritualística, Deus é rito. Porque sobrevivemos essa nossa religião com ritos, mito e símbolo. Então, nós temos rito na nossa religião, o rito da oração, do choro, do louvor. Nós temos o mito, Jesus é o nosso mito, a construção da ideia. E nós temos os símbolos, tipo, nós temos o símbolo, a ceia do Senhor, o batismo, que são questões institucionais e simbólicas. São organismos vivos e caros para a nossa fé. Portanto, diante desta palavra que comunico com os irmãos, deste devocional, do seu devocional lá na sua casa, pode ter sim choro. Pode chorar, pode ler a Bíblia e chorar. Não sei, eu não estou aqui para que todos somos diferentes, não sei as culturas, as pessoas, mas se aproximar de Deus sem derramar uma lágrima, pelo menos na vida, eu não sei se dá certo. Portanto, seu devocional